Oi pessoal, eu sou a Fernanda Badiani e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os diuréticos de alça. Os diuréticos de alça são representados pela furosemida, que é o que a gente mais conhece no Brasil, pela torsemida, bumetanida e ácido etacrínico. Os diuréticos de alça, eles são muito utilizados porque eles possuem a maior potência diurética que a gente tem dentre as diversas classes de diuréticos. Apesar da maior parte do sódio ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal, é na alça de Henle que a gente consegue a maior potência diurética, que é quando a gente não tem, tanta compensação de rebote nos segmentos subsequentes do néfron, tá certo? Então, é uma classe de diuréticos que a gente precisa saber manejar no nosso dia a dia, tá? Então, para a gente entender, primeiro vamos saber como que é o mecanismo de ação. Então, os diuréticos de alça, eles são ânions que circulam ligados à proteína. Então, a gente precisa, com a ingesta via oral ou com a ingesta endovenosa, de uma absorção. Depois que eles são absorvidos, eles precisam circular ligados à albumina. E quando eles chegam, no glomérulo, eles precisam atingir a alça de Henle. Então, eles precisam cair no fluido tubular. O que acontece com os diuréticos de alça é que eles não são filtrados, porque eles têm, um tamanho grande, e eles vão ser secretados no túbulo contorcido proximal. Depois que eles são secretados, eles atingem, o lúmen tubular, onde eles podem ir até a alça de Henle. Quando eles atingem a alça de Henle, eles atuam bloqueando a bomba sódio, potássio, 2-cloros, NKCC2, tá certo? Essa bomba, ela tá presente não só no rim, como também na cóclea, e é por isso que um dos efeitos colaterais da furosemida pode ser tontura e sintomas vestibulares. Isso a gente costuma ver com doses muito altas do diurético, tá? Mas de forma geral, o que a gente precisa saber então é que a gente tem a ingesta, eles circulam ligados à albumina e eles precisam ser filtrados e secretados no túbulo contorcido proximal, tá bom? A partir daí, eles atingem a alça de Henle. Na alça de Henle, eles vão bloquear, então, a bomba sódio-potássio 2-cloros, impedindo a reabsorção de sódio e, com isso, a gente impede a hiperconcentração medular. Dessa forma, a gente tem uma menor reabsorção de água lá no néfron distal e, com isso, a gente tem a potência diurética desses diuréticos de alça, tá certo? E quais que são os grandes efeitos colaterais? Como a gente bloqueia, a absorção de sódio na alça de Henle, a gente aumenta o aporte de água e sódio para o néfron distal. Quando a gente aumenta esse aporte de água e sódio, chega mais sódio para o ducto coletor. Lá, o néfron vai estar ávido por reabsorver esse sódio em troca de um íon potássio ou de um íon hidrogênio. Portanto, os principais efeitos colaterais são a hipocalemia e a alcalose metabólica. Além disso, quando a gente bloqueia a bomba sódio-potássio 2-cloros na alça de Henle, a gente também bloqueia a reabsorção paracelular dos cátions divalentes, como magnésio e como cálcio. Então, a gente pode ter hipomagnesemia como efeito colateral do uso de diuréticos de alça. A gente precisa saber, desses efeitos colaterais para a gente saber o que a gente deve monitorizar na nossa terapia. A hipocalcemia, ela é infrequente com o uso de altas doses de diuréticos de alça. Anteriormente, a gente acreditava que esse efeito era mais importante, a gente já até chegou, a utilizar no manejo da hipercalcemia, mas atualmente fica reservado apenas quando a gente tem sinais de sobrecarga volêmica. A gente não costuma usar os diuréticos de alça com esse intuito, tá bom? Como outros efeitos colaterais, a gente pode ter hipernatremia por conta, dessa perda de água livre mais importante, tá? Então, a gente pode ter esses como os principais efeitos colaterais. Então, hipernatremia, hipocalemia, hipomagnesemia e alcalose metabólica. Então, são 4 coisas que a gente deve monitorizar quando a gente estiver fazendo uso desses diuréticos. Por quê?
Porque se a gente começar a ver que a gente está tendo hipocalemia, hipomagnesemia, o ideal é a gente começar a repor com doses via oral, ao invés da gente esperar que fique muito depletado e a gente tenha que fazer uma reposição endovenosa e isso atrapalhe, né, o balanço negativo que a gente quer fazer para os nossos pacientes, tá certo? Então, ficar de olho nesses efeitos. Além disso, a gente começa a ter alguns fenômenos de braking, que seria de freio da ação desses diuréticos, tá certo? Por quê? Porque a gente vai tendo uma compensação do néfron distal. Como vai chegando muito mais água e sódio para o túbulo contorcido distal e para o ducto coletor, esses segmentos tubulares hipertrofiam e aumentam a sua capacidade de reabsorção de sódio. Então, a gente vai tendo uma perda ao longo do tempo do efeito dos diuréticos de alça. Então, a gente acaba tendo que associar diuréticos para tentar compensar essa perda progressiva de efeito da furosemida. Então, é muito comum a gente tentar utilizar diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos, eles também têm uma potência, né, razoável como poder diurético e eles são muito úteis quando a gente utiliza em associação com a furosemida, né, com os diuréticos de alça. É importante lembrar que a dose, por exemplo, da hidroclorotiazida para a hipertensão arterial é de 25 mg por dia, mas quando a gente quer uma potência diurética, a gente pode usar até 200 mg por dia, mas obviamente a gente tem que ir titulando e utilizando isso com cautela. Além disso, a gente pode utilizar diuréticos que bloqueiam o néfron distal, como antagonistas da aldosterona ou bloqueadores diretos do ENaC. Nesse caso, a gente vai estar utilizando diuréticos que são poupadores de potássio. Então, eles ajudam no combate da hipocalemia e eles também ajudam no controle da alcalose metabólica. Os diuréticos tiazídicos, apesar de terem uma maior potência diurética, eles vão ter como efeitos colaterais também hipocalemia, hipomagnesemia e alcalose metabólica. Então, isso pode dificultar um pouco o uso desses diuréticos. Além disso, a gente tem outros diuréticos que também têm mostrado benefício. A gente tem a acetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica que atua no túbulo contorcido proximal e que potencializa, né, a perda de líquido e também combate a alcalose metabólica. A gente teve, né, o Advort Study, né, de 2021, eu acho, ou 2022, desculpa, onde a gente conseguiu ver, né, uma potência diurética em pacientes com IC descompensada que foi maior quando a gente associava a acetazolamida com furosemida do que a furosemida isoladamente. E a gente teve esse benefício também para pacientes que tinham disfunção renal, tá certo? Por último, a gente pode ter os inibidores do SGLT2, que são diuréticos e que também mostram, né, benefício quando em associação, né, com, por exemplo, os diuréticos de alça em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Então, são associações de diuréticos que a gente pode utilizar, tá certo? Outras coisas que a gente tem que prestar atenção é, por exemplo, uma restrição hidrossalina. E a gente consegue medir a restrição de sódio através da dosagem do sódio na urina de 24 horas. A gente gostaria, né, teria como alvo um sódio menor do que 100 milimol nessa urina de 24 horas, tá certo? Seguindo em frente, a gente tem que pesquisar outras causas de resistência, como outros sinais de depressão volêmica, uso de anti-inflamatórios, outras causas que má aderência, outras causas que possam contribuir para essa redução do efeito dos diuréticos de alça, tá certo? De forma geral, a gente tem que tentar utilizar os diuréticos de alça como primeira opção e tentar titular como que vai ser a melhor forma da gente utilizá-los. Por exemplo, se eu vou usar uma dose via oral ou uma dose endovenosa. De forma geral, a furosemida ela tem uma biodisponibilidade que é muito variável, de 10 a 100%. E então fica na média aqueles 50%. Então a gente fala que a dose via oral é 2 vezes a dose endovenosa, mas isso não é uma regra, isso vai variar de paciente para paciente. E muito do que a gente vê com o uso dos diuréticos de alça é que de fato a gente tem que ter esse traquejo, a gente tem
tem que ver como que o nosso paciente responde a determinada dose de diurético terapia, tá certo? E ir titulando essa dose. Outras coisas que são importantes é que a gente precisa dar a dose adequada e na frequência adequada. Para os diuréticos de alça agirem, eles precisam estar acima do limiar de ação. Então, algumas vezes eu preciso aumentar a dose por tomada, né, de diurético. Então, por exemplo, pacientes que tenham disfunção renal ou que tenham síndrome nefrótica, eles vão ter um prejuízo na síndrome nefrótica, hipoalbuminemia e na doença renal crônica com redução da taxa de filtração glomerular, então eu preciso dar uma dose maior de diurético por tomada para garantir que aquele diurético chegue a ser filtrado e secretado no meu túbulo contorcido proximal para que ele atinja o local de ação, tá certo? Em outros pacientes, a gente precisa da frequência correta para a gente garantir que a gente esteja sempre acima do limiar de ação, que a gente não fique abaixo quando a gente tem ação dos hormônios contrarregulatórios. Isso acontece muito em pacientes que têm uma hipervolemia, porém com uma hipovolemia relativa, ou seja, que tenham o intravascular depletado, o que é muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca ou com cirrose hepática. Nesses pacientes, a gente também precisa garantir uma frequência adequada, porque se a gente estiver abaixo desse limiar de ação, a gente tem ação de hormônios contrarregulatórios que vão fazer como efeito rebote aumentar a reabsorção de água e sódio no meu néfron, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção. Quem é meu paciente? Quais são as doenças de base dele? Como que ele responde a determinada dose de diurético, tá certo? Pra gente poder tentar ajustar e fazer o melhor uso dos diuréticos de alça. Espero que eu tenha ajudado. Deixe qualquer dúvida nos comentários. Até a próxima!